Senhor, muito obrigado pela vida da tua filha. Meu Deus, como o Senhor sempre tem usado ela na tua casa, nós pedimos que o Senhor venha usar ela uma vez mais e falar aos nossos corações aquilo que nós precisamos e necessitamos. O Senhor conhece as nossas necessidades e o Senhor sabe aquilo que é melhor para nós. Então faça, meu Deus, a tua filha um instrumento, como ela sempre foi, para falar a nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Amém. É sempre um motivo de muita alegria, né? Estar na casa do Senhor, poder partilhar a palavra dele, né? E como o pastor disse, ele me ligou ontem depois do almoço. E ontem era dia de célula, né? E eu não tinha alcançado a palavra ainda. Eu fui para a célula e falei, Deus está no controle, porque Ele sempre está no controle. Aí nós fomos para a célula para viver o dia de ontem. E ali a gente viveu o derramado do Senhor sobre aquele lugar. Quando eu cheguei em casa, fui fazer os meus afazeres antes de deitar e falei com o Senhor, Senhor, agora nós dois, eu vou ajoelhar, eu vou orar e depois eu vou escutar o Senhor falar no meu coração a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E assim eu fiz, irmã. Mas o Senhor ficamos até 4 horas da tarde, 4 horas da manhã, ali. E eu orei e falei, Senhor, agora eu já estou pronta para ouvir a sua voz. E fiquei quietinha lá esperando, né? Aí o Senhor começou a falar. Então, irmãos, essa folha aqui é tudo que o Senhor me revelou durante essa noite. Então, eu quero passar para os irmãos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero falar que eu já estou sentindo uma presença gloriosa do Senhor desde a hora que eu cheguei. Porque quando eu orava de madrugada, eu pedia por isso. Que a glória do Senhor, ela enchesse esse lugar. E o Senhor, sabe o que Ele falou comigo? Filha, hoje eu vou fazer o sobrenatural neste lugar. Então, irmãos, abra o seu coração nessa noite. Porque o Senhor falou que não será uma noite comum. Será uma noite onde o sobrenatural dele vai nos alcançar. E se você tiver fé dentro do seu coração, o seu milagre ele chega hoje. Porque foi o que o Senhor falou comigo nessa madrugada, enquanto eu orava a Ele, enquanto Ele buscava. Porque Ele falou que Ele continua o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E hoje nós sairemos daqui com o nosso milagre. Porque o Senhor falou que é um tempo novo, é algo novo que Ele vai fazer em nossas vidas, neste lugar, nessa igreja. Prepara para viver algo novo do Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, porque não sairemos daqui igual, e essa igreja não será mais a mesma, porque essa palavra que o Senhor tem colocado em meu coração. Então, irmãos, fica ligado no trono da graça, porque o Senhor falou que vai fazer coisas sobrenatural. Sabe por quê, irmãos? Muitos estão aqui buscando por uma bênção, já bateram em várias portas e não recebeu. O Senhor manda te falar que só Ele pode abrir essa porta, mas hoje Ele abre essa porta na sua vida, em nome de Jesus. O pastor já orou, mas eu quero fazer uma oração. Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo, Pai, que o Senhor falaste comigo nessa madrugada, Senhor, nós abrimos o nosso coração nessa noite para receber. Deus, que todo roubador da palavra seja repreendido agora, no poder do nome de Jesus, e que aquilo que o Senhor determinou, Pai, desde a eternidade, venha sobre nós nessa noite, e que possamos experimentar o sobrenatural, porque o Senhor não mudou, o Senhor continua curando, o Senhor continua libertando, o Senhor continua salvando, e nessa noite não será diferente, para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, abrir a palavra em Lucas 13, a partir do versículo 10 ao 17. Aleluia, Jesus. Sua presença é real aqui, Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém? A cura de uma mulher encurvada. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar,
De modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que o motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia preso há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém. Os irmãos podem sentar. Então, irmãos, ontem, eu falando com o Senhor, qual a palavra, que eu ia trazer, e o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração. E essa mulher, irmãos, ela tinha uma enfermidade, que ela era encurvada o tempo todo. Ela andava dessa maneira, irmãos. Ela não podia contemplar as maravilhas do Senhor, porque nem para o céu ela tinha como olhar. Para tudo que ela ia fazer, irmão, você já imaginou a dificuldade que essa mulher, ela se encontrava? Há 18 anos, para beber água era difícil. Ela conversava com as pessoas, ela só conseguia ver os pés das pessoas, porque ela não conseguia olhar no rosto das pessoas. E aquela enfermidade ali assolava aquela mulher há 18 anos. E vocês acham que ela não tinha procurado todo o recurso? Ela teria, ela com certeza procurou, porque quando nós encontramos com alguma dificuldade, a gente vai no médico, a gente muda de médico, a gente muda de medicamento, a gente muda de cidade, mas nós procuramos o recurso, e ela já tinha procurado todos os recursos. Mas uma coisa que ela nunca perdeu, ela perdeu a dignidade, porque naquela época ali, as pessoas que eram deficientes, elas eram discriminadas, elas eram humilhadas, rejeitadas. Ela já tinha perdido muita coisa, só que uma coisa ninguém pôde tirar dela: a fé. Ela ainda continuava com a fé viva dentro dela, porque uma pessoa há 18 anos indo na sinagoga, ela tinha uma esperança dentro dela, que num culto ali ela poderia ver a situação dela sendo transformada. E um dia ela entra na sinagoga e ela nem imaginava que aquele dia ela receberia a cura do Senhor, porque Jesus, ele estava ali. E quem estava ensinando naquele dia era Jesus. E se tem uma pessoa, irmão, que se compadece da nossa dor, se tem que ele sofre junto conosco, esse é Jesus. As pessoas, ela pode olhar, menosprezar a sua dor, não importar com o que você está sentindo, mas Jesus não. Ele sente a nossa dor porque ele esteve aqui e ele nos entende totalmente. E quando Jesus, ele viu aquela mulher naquela situação, ele chamou ela e a curou. E ali, muitos se levantaram para falar que era sábado, que aquilo ali não podia acontecer. Mas Jesus, ele faz como quer, quando quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. E ele não está limitado ao homem. E ali, ele virou e falou assim: mas vocês podem desprender da manjedoura o seu jumento, os seus bois, levar eles para beber água no sábado, mas essa aqui que sofre há tanto tempo, ela não pode ser livre hoje? Então o Senhor ali, ele cura aquela mulher. Mas o que o Senhor me falou nessa noite, irmãos, é que a enfermidade dessa mulher era um demônio que tinha ali. Aquela enfermidade era espiritual. Todas as enfermidades são espirituais, irmãos? Não. Existem as enfermidades naturais. Você passa mal, você vai no médico, ele te passa um remédio, você toma e você fica curada. Só que você já percebeu que existem enfermidades que você faz exame,
que você toma remédio, você troca de médico e ali você começa a ficar angustiada porque você continua com o problema, mas não encontra solução? Ou até mesmo um outro problema que você começa a bater em várias portas, e ali você não encontra a solução? Então, irmão, sabe o que o Senhor falou comigo nessa noite? Que Ele quer nos ensinar nessa noite a buscar Ele para ter discernimento espiritual. Porque somente quando nós temos discernimento espiritual, a gente vai saber discernir o que está acontecendo nas nossas vidas. Sabe por quê, irmãos? O Senhor, a palavra dele diz que Ele não tem prazer na nossa dor. Muitas das vezes a gente acha indigno de receber uma bênção e até a gente quer até acostumar com aquele sofrimento, mas o Senhor falou para nós que Ele veio para dar vida, e vida com abundância. E sabe aonde que é essa vida abundante, irmão? Aqui na terra. Sabe por quê? Porque lá no céu já é perfeito. Lá no céu a palavra já diz que lá não vai ter choro, não vai ter tristeza. Então essa vida abundante que o Senhor tem para nós é aqui, é agora. E nós, diante de um Jesus que nós servimos, que opera, que ressuscita, que levanta a pessoa da cadeira de roda, muitas das vezes nós temos acomodado a nossa dor, porque nós não temos buscado da forma que nós precisamos. O Senhor, Ele quer mudar essa história nessa noite, porque Ele tem cura para nós, Ele tem solução para o nosso problema. Nessa noite o Senhor falava comigo, quantos casamentos que começam a entrar em crise, você sabe qual é a primeira decisão que a pessoa faz? Qual advogado a gente vai procurar para separar? Mas não sabe que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo mau. E nós ficamos lutando contra o outro, em vez de mandar o inimigo sair e a bênção do Senhor ser estabelecida sobre as nossas vidas. Então nessa noite, irmão, o Senhor falou comigo, eu quero que o meu povo comece a me buscar para viver o sobrenatural, porque eles já acostumaram a viver de migalhas. O Senhor não tem migalha para o povo dele, Ele tem um banquete preparado para nós nessa noite, e Ele quer derramar sobre nós aquilo que Ele preparou, porque agora nós vamos começar a buscar da forma que Ele quer. A gente vai conhecer o Senhor na essência dele. Ele é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que muda qualquer situação. E nós não vamos conformar com aquilo que nós estamos vivendo diante de um Deus tão poderoso. Irmãos, eu tive uma experiência tão profunda com o Senhor nessa madrugada, que eu falei com Deus, eu vou orar. E quando eu comecei a orar, o meu coração se alinhou ao Senhor, e eu fiz uma oração que eu nunca tinha feito. Eu falei com Deus, as pessoas lá fora que servem o adversário, eles não têm preguiça, eles não cansam, eles passam um dia consagrando para buscar o adversário, e ali eles conseguem aquilo que eles buscam. Eu quero buscar a presença do Senhor nessa noite. Eu quero ser um canal do Senhor, para que o Senhor venha fazer um sobrenatural na vida dos meus irmãos. E ali eu comecei a orar e falar com Deus, que o Deus que eu sirvo é muito maior do que o adversário, e eles têm buscado e têm recebido aquilo que eles têm buscado, porque eles não têm preguiça de buscar, eles não têm preguiça de servir aquilo que eles adoram. Nós iremos buscar o Senhor com intensidade a partir de hoje. Nós iremos buscar a face do Senhor até sentir a presença dEle. É isso que o Senhor tem para nós nesse novo tempo, que Ele falou que vai fazer. E nós vamos buscar o Senhor na essência que Ele quer. E eu orava, falava isso com Deus. Deus, eu quero nessa noite viver o sobrenatural do Senhor, porque se o mundo vive, muito mais nós que servimos a um Deus vivo. E quando eu acordei, a Priscila manda um vídeo. Quando eu fui ver aquele vídeo, o Senhor confirmou exatamente essa oração que eu tinha feito, irmãos. No vídeo contava que o homem ele ficou em um ano preparando para fazer um trabalho para o adversário. E ele ficava 15 dias trancado dentro de um quarto, sem beber água, sem comer, servindo o adversário. Preparou um ano para fazer um trabalho tão pesado. Quando ele chegou lá, os demônios não desceram. E ele falou, o que está acontecendo que os demônios não descem? Um demônio chegou lá e falou assim, não tem jeito, pode ir embora, hoje não tem jeito. Ele falou, o quê? Eu me preparei um ano para agora não acontecer. Ele falou, não, você está vendo uma casinha aqui no meio do mato, só tem aquela casa ali?
Ali tem uma crente. E ela descobriu tudo o que ia acontecer aqui. Ela estendeu a mão. E as mãos dela, ela está adorando e está orando. E enquanto a mão dela estiver levantada, nada acontece. Sabe o que aconteceu com esse homem? Ele aceitou Jesus porque ele descobriu que tinha um Deus maior do que aquilo que estava servindo. E nós estamos aqui, irmãos, servindo a esse Deus há tanto tempo. E por que a nossa vida não tem sido mudada? Porque nós não estamos buscando da forma que precisa. Mas hoje o Senhor está aqui e Ele vai nos ensinar a buscar da forma certa e da forma que Ele quer. Porque o Senhor falou comigo: eu não quero os meus filhos vivendo da mesma forma que eles estão. Eu quero eles cheios do Espírito Santo. Eu quero eles rompendo na minha presença. Porque eu chamei eles para fazer a diferença aqui nessa terra. Por onde eles passar, todos veem a glória do Senhor sobre eles. E nós temos testemunhos para contar. Então, irmão, se você está aqui, sinta-se privilegiado, porque Deus trouxe você como da sua história nessa noite. Você vai sair daqui e a sua história não será mais a mesma. Você crê? Se crê, verás a glória de Deus. E Deus está aqui para mudar as nossas histórias nessa noite. E nós temos que ser como aquela mulher. Aquela mulher, ela buscou por 18 anos. Talvez muitos na caminhada já até desistiram. Já nem estão aqui mais no templo. Falou: não, já busquei por tanto tempo, não recebi nada, para que eu vou continuar? Irmãos, sabe como que tem que ser a oração? A oração você não ora até cansar, você ora até receber. Daniel orou 21 dias, sabe por quê? Porque com 21 dias ele teve a resposta. Mas eu tenho certeza, se ele não tivesse tido a resposta, com 21 dias ele teria continuado orando. Então é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós não vamos orar até cansar. Nós vamos orar até Deus mudar a nossa história. Porque servimos a um Deus que revela o oculto e escondido. Irmãos, eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo semana passada. Há uns 20 dias atrás eu passei muito mal com uma infecção de ouvido. Uma infecção de ouvido terrível. E a enfermeira falou comigo: é muito perigoso isso, porque isso pode te dar uma meningite. E ali eu fui tomar um antibiótico muito forte e vários outros remédios. Com os primeiros dias, a infecção, ela foi combatida e eu fiquei tão feliz. Quando eu terminei, irmãos, de tomar o último comprimido, o que aconteceu? A infecção voltou pior. E eu falei: Jesus, que angústia! Já tomei tantos remédios, tanto antibiótico, já gastei tanto dinheiro, Senhor, e agora? Aí quando eu vi, sem saída, eu falei: Deus, eu vou fazer um jejum, eu vou fazer uma oração, eu não quero dar mais nenhum passo sem o Senhor me dar uma direção. E aí eu liguei para minha irmã até chorando um dia, porque eu estava com tanta infecção no ouvido que eu falei para ela: o que eu faço? Que remédio que eu tomo? E nisso, o Senhor cuida da gente nos detalhes, né? Eu saindo assim na garagem da minha casa, meu irmão conversando com um amigo dele, médico. Aí eu fui lá contar minha história para ele. E quando ele viu meu ouvido, ele falou: olha, Alessandra, você vai ter que talvez sair até de Caratinga para procurar um especialista. Porque você tomou um remédio muito forte, só tem poucos dias. E isso é muito perigoso. Você tomar outro antibiótico e essa infecção ficar muito mais potente. E depois buscar até um tratamento para você. Aí quando ele me respondeu aquilo, e eu orando, né? Aí eu liguei para minha irmã chorando, conversando com ela. Aí Deus falou comigo assim: você fez um jejum e pediu para mim te mostrar. Eu te mostrei, você não está lembrando. O Senhor me lembrou que no dia que eu fiz o jejum, Ele me deu um sonho. E no sonho, irmãos, o Senhor me mostrava que tinha uma pessoa que estava fazendo um trabalho para me matar. Aí na hora eu falei para minha irmã: não preciso de remédio, o Senhor me revelou. Ela falou assim: então nós precisamos de propósito. Então ali nós começamos a fazer um propósito. Encerramos hoje esse propósito. Só que no segundo dia, irmãos, o ouvido tinha voltado ao normal. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele viu que aquela situação que eu estava passando era espiritual. E o Senhor, Ele me livrou de começar a ir de um médico para o outro, médico para o outro, e gastar dinheiros e mais dinheiro, e eu não ia ter a solução do meu problema resolvido. Então, irmãos, o que o Senhor me trouxe aqui nessa noite é porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele.
A intimidade com Deus, ela muda a nossa história. Porque quando você é íntimo de alguém, você sabe o que ela faz com você? Ela revela os segredos do coração dela. E Deus, ele só revela segredos do coração para quem tem intimidade com Ele. Então o Senhor nos convida nessa noite a termos intimidade com Ele, porque Ele quer se revelar a nós. Ele quer mostrar uma direção nova para nós. Sabe por quê, irmãos? A gente não tem que orar quando a gente já foi e deu tudo errado, não. Nós temos que aprender a orar antes. Porque Davi, ele só ia para uma batalha se o Senhor falasse com ele, que ia com ele. Se Deus não permitisse, ele nem saía do lugar. Por quê? Porque ele queria ser vencedor em tudo, mas ele sabia que sem o Senhor, ele não conseguiria vencer nenhuma batalha. Então o Senhor convida você, irmão. Eu não sei o que está encurvado na sua vida. Eu não sei qual é a dor que você tem sentido, a humilhação que você tem passado. Mas o Senhor manda te falar que Ele, nessa noite, Ele vai mudar a sua história. E Ele não só vai te dar uma bênção material, mas como Ele vai te levar para um patamar muito maior espiritualmente. Sabe por quê? O Senhor não nos chamou para ser crentes de banco. O Senhor, Ele conta conosco no reino dEle, porque a palavra dEle fala que a seara é grande, mas poucos são ceifeiros. E quando nós abrimos o coração para o Senhor, Ele faz. Irmãos, a primeira vez que o pastor Adalto me convidou para trazer uma palavra, nunca tinha pensado em trazer uma palavra. Mas eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé. Se tem uma coisa que eu tenho nessa vida, é fé. Eu falei, aceito. Mas eu cheguei lá em casa e falei, Jesus, me ajuda, Senhor. Por quê? Porque eu sei que o Senhor conta conosco. E você sabe de uma coisa, irmãos? Eu não quero chegar lá naquele grande dia, naquele banquete, e não ter nada para oferecer para o Senhor. Eu quero chegar lá naquele dia e poder falar com o Senhor das obras que eu fiz para Ele, que Ele pôde contar comigo no reino dEle. Porque naquele dia, o Senhor, Ele vai olhar as obras que fizemos aqui na terra. Então o Senhor, Ele quer mudar a história de cada um aqui nessa noite. Mas Ele também quer dar um novo tempo na nossa vida, na presença dEle. Ter intimidade com Ele. Sabe por quê, irmãos? Quando nós temos intimidade com o Senhor, nós não ficamos aqui quebrando a cabeça e sofrendo, porque Ele é um Deus de direção. Ele é um Deus que revela o oculto e escondido. Se nós não estamos vivendo o que o Senhor sonhou para nós, é porque nós não estamos buscando da forma que precisa. Porque uma coisa que o Senhor falou comigo esses dias que eu achei tão profundo, quando nós oramos por uma bênção, irmãos, nós não oramos para ela ser preparada, não. Ela já está preparada. O Senhor está trabalhando em nós, nos preparando para receber a bênção que Ele tem para nós. Então, o Senhor, Ele tem muitas bênçãos para nos entregar, só que tem bênçãos retidas. E o Senhor, nessa noite, Ele quer que você abra o seu coração, porque nenhuma porta vai ficar fechada na sua vida mais. O Senhor, Ele vai abrir as comportas do céu nessa noite. E o Senhor me falou com clareza a palavra que era para me entregar. É sobrenatural. O sobrenatural é só aquilo que Ele faz. É só Ele que pode fazer. Você já tentou de todas as formas e já perdeu até a esperança. Mas Ele manda te falar que Ele é sua esperança nessa noite. E que Ele renova a sua fé. Ele renova a sua esperança. Porque através da sua vida, com o seu testemunho, muitos virão e servirão ao Senhor, porque Ele vai mudar a história da sua vida nessa noite. O Senhor trouxe nós aqui para sermos impactados por Ele. Nós não seremos mais os mesmos. As pessoas vão olhar e não vão nos reconhecer, porque a glória do Senhor estará sobre nossa vida o tempo todo. Nós seremos sal, nós seremos luz, para que possamos impactar o mundo ali fora. O Senhor, Ele tem muito mais para fazer em nós, mas Ele quer fazer também através de nós. Ele vai nos encher para nos transbordar na vida de outras pessoas. Então, irmãos, sábado teve aqui um encontro de jovens. O Senhor encheu os jovens aqui da presença dEle. Depois saímos para evangelizar. O coração dói, irmãos, dói
de ver o quanto as pessoas estão ali fora sofrendo. Não é verdade, jovens? As pessoas estão ali sedentas, sofrendo. Encontramos uma família que, se você olhar o sorriso daquela mulher, você sabe que é Deus, porque é muita luta. Perde o genro em agosto e a filha em novembro e fica com 4 filhos para criar. Só tem 2 colchões na casa, um colchão dorme 6 pessoas, no outro dorme 5, irmãos. Nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto há tempo. O Senhor conta conosco. O Senhor, Ele nos trouxe aqui para mudar a nossa história. Só que quando Deus, Ele nos cura, Ele nos usa para curar outras pessoas. Porque aquela ferida, que hoje ela está doendo dentro de você, o Senhor, Ele vai te curar. Depois, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai trazer pessoas com as mesmas feridas até você. E você vai ter propriedade para orar para essas pessoas. Porque você vai entender a dor que ela está sentindo. Porque um dia você sentiu. Só que você vai falar para ela: eu sei o lugar onde você vai ser curado. Eu sei quem vai poder te curar. Porque um dia me curou. É isso que o Senhor vai fazer conosco nessa noite. E eu quero, irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele foi trazendo a folha à minha mente, sem eu precisar ler, porque esse é o Deus que nós servimos. E eu fui olhando aqui e vi que eu falei aquilo que o Senhor queria. Só que o Senhor falou comigo: filha, no final, você vai convidar aqueles que querem receber uma oração para ver a vida deles hoje. E o Senhor manda falar que não é amanhã. O culto que mudou a vida daquela mulher foi naquele sábado, aonde ali Jesus, eles começaram a questionar ele. Aquela mulher chegou, talvez achando que esse é um culto normal. E talvez muitos estão aqui achando que veio para mais um culto. Mas Deus mandava falar com vocês durante a madrugada: não é mais um culto. É o culto que vai mudar a história de vocês. Então, se você crê com fé no coração, enfermidades nessa noite vão ser curadas, portas vão ser abertas, sonhos vão ser realizados. Aleluia! Porque Deus manda falar: oh, decanta lá, vida lá assim, decanta. Sonhos que estão enterrados, sonhos que você acha que não vai acontecer mais, mas Deus manda te falar: sabe, esses sonhos eu faço acontecer, porque eu sou dono do sonho, eu sou dono da sua vida, e eu trouxe você aqui hoje para mudar a história da sua vida. Aleluia! Se você quiser anotar a data desse culto, Deus manda falar: anota, porque com os dias passando, você vai ver que a sua história não será mais a mesma. Se você crê e quer receber essa bênção, eu vou fazer uma oração e você vai vir aqui na frente receber essa oração. Aleluia. Aquele que sentiu no coração de ver o seu milagre acontecendo nessa noite, seja uma cura, seja a restauração de um casamento, seja um milagre na vida de um filho, venha aqui na frente, porque é hoje que o Senhor vai tratar na sua vida. E o céu está aberto aqui neste lugar, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar. Eu sinto o Senhor agindo aqui. E eu quero chamar o pastor Adaldo, a Priscila, a irmã Sandra, para nos ajudar a orar. Porque o Senhor está bradando aqui nessa noite. É noite de mudança. É noite de recomeço. É noite de transformação. Começa a falar com Deus. Aonde você tem curvado, irmão? Deus manda perguntar para você. Aonde você está encurvado? Aonde é a sua dor nessa noite? Eu estou aqui para te curar. Oh, decanta lá, riba decante, oh, decanta lá, sim, decanta lá. Estou eu aqui nessa noite e passeio no meio de ti. Então eu hoje quebrando cadeias, quebrando agrilhões, eu desfaço obras contrárias nessa noite. Eu libero o poder de cura sobre este lugar. Oh, decante, decanta lá. Poderão nos passar no dia que algo novo aconteceu na vida de vocês. Vocês não serão mais o mesmo, porque eu estou voltando e tenho pressa de fazer a obra aqui na terra. E eu escolhi vocês para esse novo tempo. Toma posse daquilo que eu tenho para vocês nessa noite, porque vocês sairão daqui curados, libertos, salvos, para fazer a minha obra. Porque
que tudo pode. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade e a tua é minha vida em tuas mãos. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar.
E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não há. O meu Deus se movimenta ao som do coração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que ele não se manifestar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. E tudo que é mentira está sendo consumido nesta manhã. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Profeta das mentiras que não se dobrar, que não reconhecer, terão que confessar. E só um Deus em toda a terra e o céu, e outro igual. Aleluia, Jesus.
dia está sendo consumido neste